11 horas e 1 minuto. Acabou de virar aqui o relógio. Ana Paula Rodrigues aqui, já falando, de como SUS. sempre. Bom dia, tudo bom? Tô bem. Ana que vai falar de uma implementação por parte do Ministério da Saúde do prontuário eletrônico unificado no SUS digital, o que é apontado por muitos entendedores da saúde pública como uma grande diferença no atendimento, porque aí você consegue, inclusive, juntar tudo que é prestado pela prefeitura, pelo governo do estado, pelo governo federal, tudo isso unificado e agora online. É isso mesmo? É Bom isso. dia. Bom dia, viu, gente? Aliás, quando Agora vai? Então, quando essa informação chegou pra gente, o comentário na redação foi até, nossa, ainda não era assim? Não. E não era, a implementação começou há alguns meses e agora tá valendo. Então, todo o histórico dos pacientes fica disponível nesse SUS eletrônico, né? Esse SUS digital que foi ampliado nos últimos meses, né? O que o Ministério da Saúde informou foi que todos os estados e municípios aderiram. Então, se você está, por exemplo, agora em São Paulo, viaja para um outro estado, viaja, vamos supor, para Goiás, chegando lá, precisa de um atendimento no SUS, o médico e os enfermeiros vão ter acesso a todo o seu histórico de saúde. Com isso, a intenção do Ministério da Saúde é garantir a continuidade do atendimento do paciente. A gente vai ouvir isso na fala da secretária de Informação e Saúde Digital, a Ana Estela Haddad. Vamos escutar. O prontuário eletrônico estava na unidade em que o usuário fazia o seu atendimento. Mas agora, com esse trabalho que está sendo feito, esse prontuário passa a estar disponível em qualquer ponto da rede, em todo o Brasil, no contexto de atendimento. Então, no momento que esse paciente vai ser atendido, o profissional vai conseguir abrir o prontuário dele, ter as informações, e isso garante qualidade e continuidade do cuidado. Bom, esse compartilhamento de dados é feito por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde, que foi aprimorada no ano passado, e atualmente já tem quase 2 bilhões de registros de atendimentos por ali. Além da rede pública, agora o Ministério da Saúde quer incluir no SUS digital os resultados de exames realizados na rede privada. Já foi assinado, inclusive, um termo de cooperação com a Abramed, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, para que ali o médico tenha um panorama do paciente mesmo. Às vezes ele fez alguma coisa na rede privada, precisou de um atendimento na rede pública, então a ideia é que no futuro todas essas informações estejam lá. Do lado do paciente, pelo SUS digital, ele também consegue ter acesso a todo o histórico médico dele, histórico de vacinação, por exemplo, tudo isso fica registrado ali. Para isso tem que baixar o novo aplicativo. Antes era o Conect SUS, ele agora foi substituído pelo Meu SUS Digital. Ele é gratuito, você entra lá, faz um cadastro com CPF, cria uma senha e passa a ter essas informações disponíveis no seu celular também. Olha só, há muito tempo se fala isso, há muito tempo se cobra isso. Tá atrasado, né? Tá atrasado, mas aconteceu. Então merece os nossos elogios aqui. Finalmente, isso é importantíssimo para que as pessoas possam ter o seu histórico acompanhado, e seja qual for a unidade de saúde em que ela vai ser atendida. Né? Então, e aí a Ana usou o exemplo, né? Por exemplo, alguém que esteve num hospital particular, realizou uma consulta e depois vai ter que acabar migrando para o público, essa interação acontece. Mas, na prática, para o nosso ouvinte entender como que funciona, se você, em uma semana, passar num hospital municipal, depois passar por um hospital estadual, depois por um federal e depois por um particular, todos os médicos vão saber de todas as suas consultas anteriores. Exceto a rede particular, né? Isso vale para a rede pública, para a rede do SUS. A rede particular é essa que eu estou comentando, que o Ministério da Saúde está nas negociações para incluir também. Então, por enquanto, é rede SUS. Ou Tem seja, hospital particular que atende por meio do SUS, então a gente pode ter aí uma exceção. Mas, por enquanto, não há uma integração completa de todo o sistema nacional, só do sistema público. Passou numa UBS perto da sua casa, o médico achou que pode ter alguma coisa de estranho, te encaminhou para um hospital especializado que é estadual. Vai chegar a sua ficha pronta lá. Vai chegar normal, exatamente. E isso é o que acontece muito, né? E, inclusive, o que está sendo feito muito de encaminhamento também, e foi dito nessa entrevista coletiva, é que eles estão trabalhando muito para aumentar o teleatendimento dentro do SUS. Porque quando você fala de uma cidade do tamanho de São Paulo, a conexão de um hospital para o outro é mais simples, mas isso não acontece em todos os lugares. Aliás, não são todos os estados brasileiros, a maioria, inclusive, não tem todas as especialidades. Então, você chega numa UBS, precisa de uma orientação
orientação com o oftalmo, por exemplo. Dá para fazer por teleatendimento? É só uma orientação? Por ali, eles já te encaminham para um teleatendimento dentro do SUS digital, para evitar deslocamentos ou colocar a pessoa numa fila gigantesca. Repetidos. Por exemplo. Então, exames repetidos, exatamente. Então, estão tentando ampliar esse teleatendimento também para agilizar essa fila de atendimentos que não necessitam de uma consulta presencial. Tem coisa que tem que ser presencial. O médico tem que olhar no seu olho, ver o estado da sua pele, medir a sua pressão, por exemplo. Mas tem coisa que não, que é só orientação. Aliás, deixa eu fazer uns parênteses aqui, que é o seguinte, né? Os médicos hoje não fazem a chamada anamnese, né? As consultas são consultas de 10, 15 minutos, principalmente na rede pública, e o médico não pergunta o histórico de saúde da pessoa, é uma coisa inacreditável. O histórico de saúde da pessoa, às vezes, nos detalhes, pode definir um diagnóstico certo ou errado. Essa anamnese não é feita. Não, a gente conversa muito sobre isso com o Dr. Evaldo Stanislau, aqui na coluna de saúde que a gente tem, né, que vai ao ar todo dia no Pulo do Gato. O Dr. Evaldo é também professor, né? E ele bate muito nessa tecla com os alunos dele, e um baita médico, de que às vezes você saber do histórico, o que a pessoa comeu ontem, o que ela anda fazendo da vida, pode te facilitar chegar a um diagnóstico, economizar dinheiro com exames que são desnecessários e que não vão levar a diagnóstico nenhum, e óbvio, né, facilitar ou fazer com que a vida daquela pessoa seja sábia. Histórico familiar, né? Por exemplo, se você tem um histórico de câncer em algum lugar, de problemas de tireoide, é importante saber disso. Tem médico que não pergunta, né? Ele contou um exemplo de uma coisa muito mais simples do que isso, de uma paciente que chegou no hospital para passar com ele e estava tendo uma sequência de problemas no pulmão, problemas de infecção, e começaram a revirar a mulher do avesso, fazer uma série de exames e não descobriam nada. E aí essa paciente chegou para ele começou a perguntar do estilo de vida dela, descobriu que ela tinha recentemente ficado viúva e estava voltando a namorar. Aí ele fez, vamos fazer um exame de HIV. Era HIV. E por isso o sistema imunológico dela estava tão debilitado. Então, às vezes, você bater um papo com o paciente, entender um pouco o momento que ele está passando, o histórico de vida, ajuda você a chegar... Psicológico. Por exemplo, ajuda você a fechar um diagnóstico muito mais fácil. É muito fácil... Desculpa, eu não sou médico, estou opinando como paciente. É muito fácil você dar um diagnóstico só com base em exame. Chega, conversa 10 minutos, manda fazer 200 mil exames e aí os exames mostram. Agora, e demora para fazer também, às vezes. Demora para fazer e você às vezes perde. Às vezes a questão psicológica é a central ali da doença e os exames não vão mostrar isso. E essa história que o Sabino pontuou, né, de exame repetido, é algo que acontece muito mais do que a gente imagina, no sistema público pra caramba. E é uma coisa que toda vez que eu escuto, que eu vejo reportagem, eu fico pensando, mas que absurdo, né? Porque além de tirar o tempo do paciente, que vai ter que fazer o exame 2 vezes, a gente tem fila para realização de exame pelo SUS na maior parte do país, e aí a pessoa vai pegar 2 vagas na fila por uma incompetência de sistema, vai ocupar o profissional que recebe pra estar lá também, à toa. Como que pode até hoje não terem achado uma solução para que isso pare? Fora que em São Paulo, por exemplo, tem gente que viaja 6 horas com um veículo oficial de prefeitura do interior para chegar aqui e fazer o exame. Exame repetido. É um desrespeito com todas as partes envolvidas, né? Obrigado, Ana. Valeu, Obrigado, gente. Ana, é importante. Eu acho que essa podia ser a boa notícia do dia, hein, Lupato? Acho que vale essa como boa notícia do dia, sim. Boa notícia! Para a gente cumprir a promessa que a gente sempre faz, que aqui não tem só crítica, aqui não tem só notícia ruim. Aqui a gente traz também aquilo que de bom acontece para você. Como essa iniciativa de juntar todos os exames, toda a ficha médica de um paciente, seja lá qual for a unidade de saúde pública que ele for atendido.